Vocês acham que é por isso que eles estão agora chamando para algum acordo? Eles estão chamando para algum acordo porque estão revoltados e intimidados, a verdade é essa, com as sanções que estão destruindo as suas vidas. Eu digo a vocês, Valdemar, você que está de papinho no telefone ontem com o Gilmar Mendes, deixa eu te dizer, Valdemar, faz o seguinte, combina com o Gilmar o que você quiser. Combina o que você quiser. Eu só te digo o seguinte, não vai ter condições de cumprir. O sistema está em pânico. Os acordos de bastidores, as traições, a perseguição política, tudo isso faz parte de um plano para destruir o bolsonarismo e calar a voz do povo. Mas a verdade está vindo à tona e a resistência está mais forte do que nunca. Paulo Figueiredo, o jornalista que não tem medo de falar a verdade, expõe os planos do sistema e revela os segredos mais obscuros da política brasileira. Prepare-se para ouvir o que a mídia mainstream não tem coragem de dizer. Paulo Figueiredo escancara a verdade. Os ministros do STF estão em pânico com a possibilidade de serem atingidos pelas sanções internacionais. O cerco se fecha e o sistema começa a tremer. Valdemar está de papinho no telefone com o Gilmar Mendes. Ele está combinando com o Gilmar o que você quiser, só não vai ter condições de cumprir. Não vai ter, porque não é ele quem manda, o sistema é maior. Paulo Figueiredo não poupa críticas a Valdemar Costa Neto, desmascarando sua falsa aliança com Bolsonaro e expondo seus verdadeiros aliados, os ministros do STF e as elites do sistema. Porque ninguém pode achar em sã consciência que um refém tem condições de negociar a sua própria liberdade. O refém está sendo pressionado e está sendo ameaçado. Então é claro que se ele negociar a própria liberdade vai ser em termos péssimos para ele mesmo. Afinal, ele não tem vantagem alguma, ele não tem leverage, ele não tem poder de barganha para colocar na mesa e não tem condições também psicológicas para fazer isso. E aí eu escuto uma situação meio sugêneres, porque há políticos do PL que falam assim, vamos ouvir o presidente Bolsonaro e nós faremos o que o presidente determinar, o presidente vai nos orientar. O que é, por esses motivos, uma sandice. É o famoso, vocês devem conhecer essa expressão, o abraço de afogado. A gente que é do Rio de Janeiro, que a gente tem essa relação com o mar, né? O mar é muito revolto, muito bravo no Rio de Janeiro. E a gente aprende que se alguém estiver se afogando, você não pode ir lá e ir direto na pessoa, porque senão a pessoa vai segurar em você e ela vai te puxar para o fundo. E aí você e a pessoa vão acabar afogados. Então, quando alguém está se afogando, você entra por trás da pessoa, a contragosto, por trás, pega a pessoa como se fosse numa gravata, e aí você sai nadando com a pessoa presa até você chegar na praia. Porque se a pessoa se afogou, primeiro, é que ela não está preparada para nadar. Segundo, é que ela se meteu onde não devia ter se metido. E terceiro, ela está em desespero. Então você tem que tirar essa pessoa afogada da água. Por isso que é uma sandice pegar alguém que sempre foi ruim em fazer acordo, que está numa situação que está justamente porque foi ruim em fazer acordo e porque não sabe traçar as próprias estratégias. Ora, não devia estar nem no Brasil. Já está colocando o Brasil nessa situação porque foi burro. E você pegar essa pessoa e dizer, não, esta pessoa vai me orientar. Porra, é absolutamente impossível que isso dê certo. Aí vem, não, o presidente Bolsonaro tá muito mal, ele tá muito abatido. Se ele for pra prisão, ele vai morrer. Mas que história é essa? Que maluquice é essa? Tá muito abatido? Tem que estar muito abatido. Claro, eu lamento muito a situação dele, até porque gosto muito dele pessoalmente. A situação de saúde dele é uma situação, já falei aqui no programa. Me dá indignação a situação na qual colocaram o presidente Bolsonaro. Ora, mas ele ainda é um homem, não é? E é um soldado. Esse soldado tá onde? Ele tá preso no Vietnã, sob tortura? Não, ele tá numa casa, em Brasília, há pouco mais de um mês. Uma bela de uma casa em Brasília. E aí, desculpa, com a idade dele, o Lula enfrentou uma bronca de 2 anos preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para chegar onde chegou. Arrumou até namorada.
Prisão é normal, eu já fui preso, meu bisavô foi preso, General Euclides, quantos anos ficou preso? Quantos outros homens bons e ruins foram presos? Aliás, faz parte da biografia de grandes homens a passagem pela prisão. A vida da liderança, pro bem ou pro mal, ela é dura. Pessoas, líderes, grandes líderes, têm que ter resolução. Então vocês que me desculpem, mas não é a maior desgraça do mundo o sujeito ficar preso numa prisão domiciliar, não é a maior desgraça do mundo para estar tão deprimido assim, não é a maior desgraça do mundo ir para uma cela especial, sozinho, dentro de um presídio. É ruim, mas não é a maior desgraça do mundo. É o ônus da liderança. Agora, o que você não pode fazer é colocar o país inteiro à mercê de uma pessoa que foi tomada como refém, mesmo que essa pessoa seja o presidente Bolsonaro. Mas o que me leva ao segundo ponto dessa loucura, que é o fato de que estes acordos sequer salvam o presidente Bolsonaro. O afogado, ele termina se afogando também. É, mais uma vez, uma posição autodestrutiva, mas o afogado numa posição destrutiva da nação. E por que destrutiva? Porque o que os ministros do Supremo querem? O que eles querem? A reportagem diz. A única pedra no sapato deles se chama Eduardo Bolsonaro. E Paulo Figueiredo, paralelamente. Então, o que eles querem? O que eles querem está escrito na reportagem. E está escrito, é óbvio, é a primeira vez que eles estão buscando alguma solução. Vocês que eles estão buscando uma solução por quê? Porque eles começaram a sentir pena do presidente Bolsonaro, porque os advogados do Bolsonaro não falaram mal do STF, porque todos os senhores deixa disso foram lá, porque o Tarcísio conversou com o Alexandre. Vocês acham que é por isso que eles estão agora chamando para algum acordo? Ora, não, diz a reportagem. Eles estão chamando para algum acordo porque eles estão revoltados e intimidados, a verdade é essa, com as sanções que estão destruindo as suas vidas. Diz a reportagem, não é o Paulo Figueiredo. É a apuração do Poder 360. E o que querem os ministros? Querem que parem as sanções, que parem as ações nos Estados Unidos, que parem a pressão pela anistia e que eles possam fazer livremente e que nós percamos tudo o que a gente conseguiu até agora com duras penas. E o que eles dão em troca? Bom, em troca eles dão um Bolsonaro preso, inelegível, uma posição absolutamente derrotada, cujos membros não podem, aliás, podem e serão alvos de novos inquéritos e processos para que sejam perseguidos e neutralizados. E um presidente, reparem, não é um presidente que automaticamente terá direito à dosimetria. Terá que implorar ao STF pela possibilidade de ter uma dosimetria. O que vocês acham, seus gênios? Que os ministros do Supremo vão ter misericórdia da gente? Vocês acham que os ministros do Supremo vão ter misericórdia do Bolsonaro? Por favor, alguém me responda aqui no chat. Eu acho que os ministros do Supremo Tribunal Federal terão misericórdia do Bolsonaro. Ora, eu vou dar uma informação aqui, breaking news. O presidente Bolsonaro é odiado por essas pessoas. Eu digo a vocês que ele será esquecido em uma masmorra. A única coisa que impede que ele esteja nessa situação agora é o fato de que nós ainda temos moeda de barganha, como diz a reportagem. É o fato do Gilmar Mendes estar preocupado. E tem que estar mesmo. É o fato dele estar preocupado de acontecer com ele, com a Guilmar, com o IDP e o Bermudes Advogados, o que aconteceu com a Viviane e o Instituto Lex Luthor. Aliás, nem aconteceu ainda, porque eu digo a vocês que começou a acontecer. Mas vai haver muito mais choro e ranger de dente. E eu estou trabalhando aqui incessantemente nisso. Mas é só isso que impede que o presidente Bolsonaro seja jogado agora na cadeia. Então, se não fosse essa loucura o suficiente de deixarem o refém afogado e desesperado, decidir o próprio destino e afundar o país inteiro, os caras ainda querem deixar ele fazer isso para todo mundo se afogar. O que me traz ao terceiro ponto. O terceiro ponto que mostra a loucura desse acordo de Caracol. E o terceiro ponto é a ideia de que fazer um acordo com o presidente Bolsonaro teria qualquer efeito nas nossas ações. O presidente Bolsonaro já disse, tá tudo certo.
Tá tudo. Eu juro pra vocês que tem alguma coisa tocando aqui. Só faltou combinar com os russos. Ora, eu vou dizer pra vocês, acordos feitos com o presidente Bolsonaro podem ter até algum efeito para as lideranças do PL. Mas eu me pergunto a vocês, que efeito as lideranças do PL têm na pressão exercida aqui pelos Estados Unidos? Spoiler. Nenhum. Basta fazer uma análise. O que está gerando desconforto no Supremo Tribunal Federal, a ponto do sistema querer buscar o tipo de acordo? É a ação dos Estados Unidos. Quem capitaneia as ações dos Estados Unidos? É o PL? Não. Eduardo já disse, inclusive, que vai sair do PL. É Jair Bolsonaro? Não. Quem é? É o Valdemar? Eu vou expor um ridículo aqui pra vocês. Eu não vou existir. Foda-se o Valdemar. Durante um dado momento, quando começaram as ações nos Estados Unidos, eu recebi uma ligação toda engraçadinha de um deputado importante do PL com o Valdemar do lado dele. Aí eu tive desconforto de atender essa ligação. Aí vem o deputado falando, olha, agora é o momento de levar aqui o Valdemar como presidente do partido na Casa Branca para a gente fazer um acordo com eles. Eduardo não estava comigo nesse dia, eu contei depois para ele. Eu olhei e falei assim, hã? Valdemar para sentar nos Estados Unidos? Vocês estão de porra? Vocês estão malucos? Essas pessoas não têm nenhum impacto, não têm contato algum aqui, não tem o que elas disserem, inclusive já sabem quem elas são. Se você perguntar aqui nos Estados Unidos para o governo americano se eles sabem quem é o palhaço do Valdemar, hoje em dia eles sabem. Quem capitaneia as ações nos Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro. E a quem responde Eduardo Bolsonaro? A quem responde Paulo Figueiredo? A presidente Bolsonaro? As lideranças do PL? Não. A ninguém além de Deus. Nós não respondemos a ninguém, primeiro, porque não temos nada a perder. O que a gente quer politicamente? Nada. Eduardo está disposto a abrir mão do mandato, a não ser mais candidato, está disposto a perder, a nunca mais retornar ao país. Eu estou disposto a nunca mais retornar ao Brasil. Se o Brasil não for livre, eu não vou retornar mais ao Brasil. Eduardo disse ontem no Metrópolis, ou a anistia ou a prisão. Se lembra aquilo que o presidente Bolsonaro dizia? Ah, só vou sair daqui preso ou morto ou vitorioso? O Eduardo realmente incorpora isso. Ah, mas e a presidência de 2026? A gente não acredita que haja país em 2026 se não houver liberdade. Então não haverá acordo. Eu digo a vocês, Valdemar, você que está de papinho no telefone ontem com o Gilmar Mendes, deixa eu te dizer, Valdemar, faz o seguinte, combina com o Gilmar o que você quiser. Combina o que você quiser. Eu só te digo o seguinte, não vai ter condições de cumprir. Ah, mas o Bolsonaro pode desautorizar o filho. E a gente vai desautorizar o pai que está em condições de refém. Só fará mal ao pai, não fará mal ao filho. O filho vai continuar fazendo o que tem que ser feito. Da nossa parte, não será cumprido nenhum acordo caracol. O acordo é o seguinte: vocês não serão todos criminalmente processados quando o regime acabar. Desde que vocês concedam a anistia. A anistia é uma concessão, porque a rigor quase ninguém deveria estar sendo anistiado, porque quase ninguém cometeu crime algum. Então, a anistia é uma enorme concessão. Esse é o acordo. Vocês nos dão anistia e nem todos terão que deixar a sua posição. Nem todos serão criminalmente processados. Eu faria esse acordo. Você faria esse acordo? É um bom acordo. E eu fico feliz de ver o senador Rogério Marinho, de quem eu gosto muito,
é um homem digno, que se pronuncia, líder do PL no Senado, que se pronunciou dizendo que a informação da reportagem não é verdadeira e que eles vão continuar lutando por uma anistia ampla, geral e restrita. Eu fico feliz com isso. Feliz que ele desmentiu. Mas eu sei que tem coisa acontecendo nos bastidores. E eu digo que se alguns quiserem contrariar o senador e fazer um acordo amanhã mesmo eu vou falar. Não importa a relação que nós tivermos. Valdemar não, que eu não tenho relação nenhuma com o Valdemar, nem quero ter. Mas os demais eu digo, afastem-se de mim aqueles que praticam a iniquidade. Eu não os conheço. Eu vou continuar brigando todos os dias por mais sanções. Se eu vou conseguir ou não, eu não sei. Até agora, eu acho que eu consegui algumas coisas. Mas a certeza que eu tenho é que eu não vou entregar o Brasil inteiro para salvar um homem, por mais que eu goste desse homem. Eu não entregaria o Brasil inteiro nem para me salvar. Já me ofereceram acordos para parar de me denunciar e eu ter minha vida de volta. E eu não aceitei. Porque isso é maior do que eu, assim como é maior do que o presidente Bolsonaro. Eu não entregaria o país inteiro para salvar ninguém. Eu não tenho esse direito. Isso é você amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que amar a Deus mais do que seu pai. É o caso do Eduardo Bolsonaro. Eu estou disposto a sofrer as injustiças que forem. Mas eu não estou disposto a deixar de sofrê-las se o custo for que outras pessoas tenham que sofrer no meu lugar enquanto eu fujo da responsabilidade. Ora, no Evangelho de Mateus, é dito a Jesus que a sua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Há milhões de mães, irmãos, irmãs, minhas, espalhados pelo Brasil. Pessoas de bem, tementes a Deus, que estão vivendo sob o jugo da injustiça e da tirania de um violador de direitos humanos. E eu não as abandonarei para salvar quem quer que seja, nenhum indivíduo. Porque nenhum indivíduo é maior do que o Brasil. E é isso que significa Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Isso é a concretização desse lema. E foi isso que eu aprendi dentro de casa. Então eu espero muito que haja mesmo um alinhamento dentro do PL e da oposição sobre a necessidade de uma anistia ampla, geral e restrita. Porque nós não aceitaremos menos do que isso. Nós não aceitaremos menos do que isso. Ampla, geral e restrita. Essa é a única forma de você retirar da mão do Alexandre de Moraes os inquéritos ilegais. Essa é a única forma de você normalizar a oposição no país. É o único caminho, não há outro, eu não vejo outro. Eu não acho que a solução está na eleição de 2026, porque eu não acredito em eleição de 2026. Mas o Lula está subindo, foda-se. E desculpem o palavrão, aqueles que não gostam. Porque tem muita gente, aliás, os que não falam palavrão são aqueles que fazem acordos que prejudicam o povo, né? São sepulcros caiados. Não fala palavrão, tá caiado. Mas nos bastidores fazem acordos nojentos, asquerosos. Lamento pra vocês. Gilmar Mendes tá conversando com as pessoas erradas. E tá conversando com as pessoas erradas porque sabe que são pessoas fracas. Os radicais, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. O que querem os radicais, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro? Os radicais, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, querem que o Supremo não faça porra nenhuma. Querem que o Supremo limite a sua função de guardião da Constituição. Vejam que posição radical. Vejam que posição mais radical, que o Supremo permita e não se intrometa que o Congresso aprove uma lei da anistia, como as dúzias de leis de anistias aprovadas no Brasil até hoje. Todas constitucionais, inclusive a última, ampla, geral e restrita, sancionada pelo meu avô. E vejam como somos radicais. Que pessoas radicais. Elas não querem que o Supremo Tribunal Federal se meta nas discussões políticas? Que pessoas radicais. Elas não acham que deve ser feito um acordo nos bastidores com o Gilmar Mendes? Nossa, que pessoas mais radicais. Se isso é ser radical, nós somos radicais, sim.
Ah, mas Paulo, você não está pensando nos familiares das vítimas do 8 de janeiro? Eu tô pensando neles também. Mas não só neles. Porque eu também não faria um acordo que afunda o Brasil simplesmente para tirá-los da prisão. Mas até eles, até os presos do 8 de janeiro, cidadãos comuns, que sofrem injustiças imensas, estão tendo mais espinha dorsal do que quem oferece ou cogita aceitar esse tipo de acordo. O que está por vir? Não podemos nos calar diante dessa farsa. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil e exigir justiça. Deixe seu comentário abaixo com sua opinião sobre o assunto. Inscreva-se no Redação BR Jogo Político. Se você concorda com a análise de Paulo Figueiredo, o que podemos fazer para lutar contra a censura e a perseguição política?